Olá, bem-vindo a mais um episódio da série Ideias para o Mundo. Boa viagem. Como encontrar significado na vida? A resposta está aqui, ou pelo menos, talvez possa estar para alguns de vós. Talvez te aproximes mais da ideia e experiência que eu procuro fundamentalmente partilhar neste vídeo. Por vezes, o indivíduo vive numa vida um pouco entorpecida, não com muita vitalidade, não com muita energia, está apenas a existir. E em alguns momentos, como por exemplo ao ver alguém famoso, ao percepcionar algum tipo de oportunidade, ele ganha uma espécie de entusiasmo que lhe gera uma espécie de quase energia infinita para fazer alguma coisa. No caso, no exemplo que dei, porque de alguma forma acredita ou pode acreditar que ao aproximar-se da figura, talvez consiga criar uma conexão e laço com ela e, consequentemente, todos os benefícios que vêm daí. Por exemplo, quando alguém procura outra pessoa para se juntar ou para ajudar, é alguém com status, reconhecimento ou tem alguma característica que faz outra pessoa sentir que aqui vale a pena ajudar, quando recusou outras pessoas que poderia ter ajudado com justificações, por exemplo, de não dá pica ou outro tipo de limitação associada a este tipo de indivíduo ou situação. E então, partindo aqui desta partilha, por vezes as pessoas então procuram sentir esta vivacidade em coisas que podem ser consideradas grandes, diminuindo o valor das pequenas coisas. Ok? Mais um exemplo para reforçar o primeiro ponto. A procura de ser famoso e, consequentemente, achar que se não conseguir atingir a fama, que se não conseguir atingir o dinheiro, que a vida não vale a pena, ou que não conseguiu ter sucesso, ou que, de alguma forma, isso é uma desilusão ou desapontamento para eles. Este vídeo é principalmente para ti. Então, de alguma forma, alguns destes indivíduos podem acreditar que, então, ao atingirem estas grandes coisas, considerados grandes marcos, podem, então, sentir uma espécie de realização final. A minha vida tem um significado, a minha vida agora vale a pena. Agora sim, o resto era só treta. Por exemplo, mais um, e vou avançar para o próximo ponto. Achar que, depois de ganhar uma grande vitória, como, por exemplo, um jogo olímpico, estou a pensar agora no Michael Phelps, que realmente vamos ter uma vida preenchida, com saúde, felicidade, rica. E o Michael Phelps, no caso, ele partilhou que, independentemente de ganhar ou perder nos Jogos Olímpicos, ele sentia um vazio enorme dentro dele passado algum tempo. Não importa se ganhava ou se perdia. Então há aqui uma tendência para por vezes, o indivíduo poder achar que são estes grandes momentos, ou quando se tem estes grandes marcos reconhecidos socialmente, que realmente a vida vale a pena e assim sim, assim gosto. Usando as expressões literais que às vezes, por vezes ouço e partilham comigo. Contudo, é possível transcender esta visão e olhar para a vida com muito mais significado e na mesma a valer a pena e assim sim, ou lá, em coisas que são muito mais pequenas. E está o segredo para viver uma vida com significado, consequente propósito e de sentires bem, independentemente daquilo que se passa no mundo lá fora, ou pelo menos aumentando a resistência desse escudo. E claro que eu não estou a dizer isto aleatoriamente. Há vários pensadores que procuram partilhar esta perspectiva. Por exemplo, o Carl Jung, recordo-me ele ter partilhado que o significado estava nas pequenas coisas, ou podia ser encontrado nas mais pequenas coisas, o pensador do século XX. E então, nesse aspecto, eu quero desafiar-te a procurares colocar a tua atenção e contemplação também em pequenas tarefas que realizas, de forma a, por mais que pareça estúpido ao início, encontrar aí esse prazer na realização das mesmas. Que é um motivo também, ou poderá ser, de alguns pensadores reconhecidos internacionalmente, que também têm grande aqui impacto em Portugal, partilharem
alguns tipos de expressões, como fazer a cama, como organizar o ambiente em volta de uma forma bela ou mais esteticamente harmoniosa. Porque quando se contempla essas pequenas coisas com um espírito proativo, de reforço, de contemplação, de engajamento, de diligência, de brio, para procurar essa harmoniosidade em volta, que aqui está centrada em volta da estética, há um certo momento, dependendo da repressão ou do momento em que estejas, que vais ou poderás conseguir percepcionar mais valor nessas pequenas coisas. Embora no início seja bastante difícil, ou argumentavelmente possa ser, devido a toda a desvalorização que o indivíduo fez sobre estes pequenos pormenores. Fazer a cama para quê? Vou fazer isso para quê? Oh, isso não vale a pena. E todos os outros exemplos que eu usei no início deste vídeo. Porque quando tudo fica importante num sentido saudável, que eu coloco a minha atenção, contemplação e procurando fazer as coisas bem, com um significado ou propósito, para organizar esta sala de uma maneira mais harmoniosa e, consequentemente, apesar do indivíduo poder não se aperceber logo, sentir-se melhor com ele próprio e também, consequentemente, os convidados que poderão vir no futuro ou não, porque naquele momento que a casa é desorganizada é mais difícil. E tudo isso há um certo limiar que o indivíduo começa a ter mais prazer nessas coisas quando dedica e coloca a sua atenção nelas. Por isso, argumento eu, também o porquê de várias pessoas argumentarem que estética é importante, que brio é importante, porque de alguma forma nos faz ganhar este gosto ou significado pelas pequenas coisas que fazemos. E também enriquece a nossa vida, argumentaria eu. E transcendendo talvez os exemplos destes mais pequenos individuais, voltando ao ponto inicial, ajudar e engajar desta forma que eu partilhei, com mais calma, com mais contemplação, menos julgamento, outros tipos de atividades que outrora o indivíduo negligenciar ou rejeitar, como por exemplo pequenas iniciativas locais, pequenas coisas ou tarefas com amigos, propostas que alguém lhe colocou para ele ajudar, por exemplo, e para ir colaborar, contudo o próprio indivíduo não deu o devido valor porque não vale a pena ou porque deu um motivo qualquer que não deu valor suficiente àquela proposta porque os motivos que eu inseri no início do vídeo. Então, ao olhar local, ao olhar mais baixo, como diz Jordan Peterson e outros, contemplando e procurando fazer as coisas bem, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, há este senso de harmonia, de mais significado em tudo aquilo que tu fazes na tua vida. E por isso argumento eu, é que estes pensadores e quem diz isto têm tanto sucesso, apesar do início ser difícil, porque todos os hábitos que o indivíduo tem, e cognições e pensamentos, são precisamente no sentido oposto a este. Então, esta é a minha perspectiva sobre o significado, ou seja, ao olhar com o espírito, diria principalmente de contemplação, de brio, de querer fazer, de diligência, de querer fazer as coisas bem, por mais que seja imperfeito ao longo do caminho e por mais que surja POC, pensamentos obsessivo-compulsivos, enquanto estás a organizar as meias do quarto ou a colocar o ambiente num espaço mais harmonioso, há um certo limiar que se transcende isso, que se ultrapassa e que tudo fica com mais significado, até ao ponto de ser também as palavras que utilizas e tudo mais que está em volta disso. Por isso, por mais que possa ser seca, ou pegar ou olhar para uma casa antiga, para um projeto antigo, para alguma coisa que naquele exato momento não tem valor ou reconhecimento, o prazer, o significado e o propósito de abraçar mesmo esses ambientes que aparentemente não têm tanto valor à tua percepção, à percepção da maioria, ajudá-los a ir para um sítio melhor e, consequentemente, passar por esse processo de transformação, é sem dúvida um caminho para ter uma vida com mais significado e sentimento de propósito.
além de que enquanto estás focado em fazer tudo aquilo que fazes com algum tipo de significado e harmonia, inteligência, também vais olhar, consequentemente, mais para dentro e menos para fora, menos para a comparação. Afinal, o significado que buscas está dentro de ti e no processo e não no mundo exterior. Espero que tenha sido útil esta perspectiva. Deixa-me saber o que é que sentiste e como reagistes a este vídeo na descrição, no comentário deste vídeo. Também, caso queiras apoiar o canal, sabes o que tens a fazer aqui no YouTube ou plataforma que estás a assistir. Contudo, caso queiras apoiar ainda mais, de forma a manter a produção e a qualidade deste conteúdo, tanto intelectual quanto audiovisual, podes apoiar no Patreon monetariamente. É necessário horas e horas de estudo, horas e horas de pensamento e anos de vida para poder condensar esta informação e conhecimento em vídeos de 5, 10, 15, 20, às vezes 30 minutos, às vezes 40, uma hora, quem sabe. Por isso, caso queiras reconhecer e valorizar isso, estás à vontade e incentivo-te a fazê-lo através do Patreon, onde simultaneamente também tens acesso a uma comunidade que neste momento está a crescer e nós precisamos de ti para nos ajudares a criar e solidificar os pilares desta comunidade de desenvolvimento pessoal que se chama a Escola para Adultos, para então crescermos e procurarmos ajudar mais pessoas a transformarem-se assim às suas próprias vidas neste caminho. Esta comunidade era aquela que eu queria e não tive. Ajuda-me a criá-la, vamos fazê-la florescer, adere já ao Patreon. Também tens outras opções que talvez queiras explorar, como perguntas e respostas semanais, conteúdo exclusivo e também acompanhamento de desenvolvimento pessoal diretamente comigo. Está lá tudo. Muito obrigado e, como sempre, boa sorte.